Passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa. E eu, Raíssa Cruz. Estamos aqui em mais um episódio do Embarque Nessa podcast. Antes de trazermos a nossa convidada do dia, eu tenho alguns recadinhos. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Embarque Nessa podcast, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário para ele entender que nós somos um conteúdo relevante. Segundo recadinho, segue a gente no Instagram, Embarque Nessa podcast, ou se você prefere ouvir, é só pesquisar a gente nos players, Spotify, Deezer, que nós estamos por lá. É isso aí, por favor, gente, segue a gente, compartilha, manda seus comentários, é tão legal, a cada apresentação tem um comentário lá de vocês, falando do entrevistado, do que foi tratado, trazendo sugestões, então é isso. Isso aí. E a nossa entrevistada de hoje, ela vai falar do transporte público em dois aspectos. O que ela viveu nesses últimos tempos, e ela também vai falar sobre a evolução do transporte público sendo porta-voz da população. É isso aí, gente. Vivência e porta-voz. Olha, ela já concorreu a vários prêmios de jornalismo, já ganhou quase todos. Meu Deus, a pessoa é fominha de prêmio. Foi vencedora em várias edições, especialmente do Prêmio CETRANSP de jornalismo. Sempre esteve atuando no meio político e de cotidiano, em geral, voltado aí para a comunicação. E é claro, ela é conhecida, gente, pelo seu próprio nome de nascimento, Magna Santana. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu brinquei que ela é conhecida pelo próprio nome de nascimento, porque geralmente, eu sou jornalista também, gente, as pessoas às vezes perguntam, né, como é que é seu nome todo? Só para ter a curiosidade. Aí, Raíssa Cruz, meu nome é Raíssa Santos Cruz. E aí, eu também tinha essa curiosidade na nossa radialista Magna Santana, de perguntar a ela, como é que é seu nome todo? Ela, Magna Santana. Eu, tá, então você é conhecida por esse nome mesmo. E o resto? E o resto? Não tem. E aí, ela brincou falando que o meu pai não botou o nome, a parte do nome, né, e da minha mãe. Eu já tive uma vivência dessa também com meu avô, botou o nome de 11 filhos, todos só com o nome do Santos, né? Ele falou pra minha avó, eu fui lá e botei o nosso nome. Você também não tem Santos? E eu também? Então, do Santos. Acabou a história. Que legal, tá tipo você, Magna. Pois é, foi o que meu pai fez. Né? Seja a minha bem-vinda. mãe. Oh, meu Deus. Seja bem-vinda, Magna Santana. Essa é a vinhetinha que o pessoal costuma, até quando me encontra, ao invés de, antes do Oi, Magna, a vinheta. Ficou conhecida, consagrou a minha vinheta. Sim. E até hoje. Consagrou. Enfim, obrigada, gente, pelo convite. Ai, por estar muito aqui bom. embarcando nessa. Isso aí, Legal. muito bom. E olha, como o Bi falou, você há 27 anos, você embarcou nessa da comunicação, né? Verdade. Magna, quanta história. Gente, eu fico imaginando o que não tem nessa cabeça aí de memória. Meu início no jornalismo, falei pra ela, meu início era a pessoa que me inspirava, você, Kátia também Santana, as musas, né, do nosso jornalismo aqui de Aracaju. E eu iniciei no jornalismo político e eu olhava para elas para ver como é que entrevista, como é que aborda, o que elas fazem, a atuação. Então, muita história para contar. 27 anos aí de contribuição social, Magna. Contribuição social. Você para assim vai pensar, gente, é tempo, né? Passou um filme aí. Diga. É estrada. Né? Estrada. Verdade. Parabéns. Agora, obrigada. Agora, eu falei isso, quando a gente se encontrava nas coletivas, Sim. ou Câmara de Vereadores, Assembleia. Né? Na Assembleia, a gente sempre estava se encontrando. E Raíssa no jornalismo político, né? Sim. E aí eu enveredei também pelo jornalismo político. Mas como o rádio dá essa possibilidade, eu era meio que geralzão, né? Apesar Dinâmica, de que, né? a pauta era o que tinha do dia. O que está acontecendo? Aconteceu um homicídio. Corre lá. Chega um acidente. Corre lá. Tem uma coletiva agora do prefeito e do governador. Vai lá cobrir. Né? Tem uma votação interessante na Câmara, na Assembleia. Vai lá. Tá chegando uma autoridade. Vai lá. Então, ou seja, era tudo. Tudo lá. Porta do IML. Você começar a boletim policial. Comecei assim. Logo cedo. Que Era. 5h30 já tem que estar na ativa, né, Já Magna? na rua. Porque 6 horas começa o rádio, já tá tudo fervendo. Exatamente. Eu também, era ali ligadinho. Aí. O pessoal fazia rádio escuta, porque um saía, o que vai acontecer, você já, vamos ver ligando o rádio, você sabe o que está acontecendo,
E aí você já vai preparando até, né? O pessoal dos jornais que está chegando, olha, teve uma briga agora do fulano com ciclano no rádio, pronto, era de repente a manchete. Aí lá ia a turma A disputa do jornal. dos políticos, né? Usavam ali o Isso. rádio para isso. Aí saiu o pessoal dos jornais para fazer o desdobramento, né? Fazer também essa cobertura, ir atrás da figura que brigou e tal, e porque, enfim, aí a gente sempre fazia isso. Era assim. Fazendo as pautas, às vezes, sendo pauta, né? Isso. Porque você ouvir alguém, isso já aconteceu. Inclusive comigo. Sim. De ouvir você entrevistando alguém ou presenciando ali aquela disputa acirrada de dois participantes entrevistados. E aí, depois que terminava, eu conseguia captar alguma coisa e ia atrás, Magna, e desdobramento, como foi isso? Não sei. É verdade. Aí você acaba sendo a pauta também, né? A ajuda ali Isso. para os colegas de jornalismo. Uma declaração. Uma Às vezes declaração. uma coisa dita, você faz uma entrevista por apenas uma pauta lá prontinha, mas de repente a figura, você de repente instiga ou ela simplesmente diz alguma coisa, pronto, tudo aquilo que você ouviu já não serve mais nada. O que foi aquilo, aquela declaração, né, uma acusação, uma denúncia e pronto, aquela é a notícia, aquela é a manchete e acabou. E a gente sai catando, né? Mas sempre foi muito divertido, muito bom, né? Gostoso e divertido também. Isso. E durante a sua história, assim, você consegue ter alguns momentos marcantes do transporte público e que você vivenciou, que você noticiou? Olha, sim, do dia a dia, Sim. né? Como vocês até me apresentaram, sendo aqui meio porta-voz, porque quando você está no jornalismo, no caso o radiojornalismo, então você recebe muita bronca, né? É muita gente reclamando, muita gente reclamando, por exemplo, de horário, do ônibus que de repente o até quebrou, e, enfim, todas essas coisas. Então, ao longo de todo esse tempo, e como eu fazia muito e sempre, hoje não tanto, é mais enveredado para questões mais políticas, mas ainda faço o bronca da comunidade, em geral, alguma coisa assim. Então, era muito isso. Então, você tinha pessoas, a comunidade, usuário do transporte público, e que aí chamava a gente para reclamar que de repente o ônibus não passou ou alguma coisa assim. E ao longo do tempo, a gente percebe sim uma evolução do sistema, né? Eu acho que quando eu já cobri com o sistema integrado. Legal. Né? Então, e aí, quer não deixa de ser uma coisa muito positiva. Com a tarifa, você circulando, a Em 4 depender. cidades, né? Aí no nosso caso, na região metropolitana. Exato. Então, assim, aí já é uma coisa bem interessante que eu peguei isso. Porque eu, na época até de estudante, eu pegava as greves e as manifestações que os estudantes muitos faziam na universidade. Sim. De ir pra rua. Muitos deles, inclusive, que se tornaram políticos, né, Magna? Pronto, exatamente. E aí a gente ia pro gabinete, na época, isso ainda quando estudante, né? Por causa da tarifa, e estudantada, né? Sempre acaba chiando, porque passou depois a gente ter a meia passagem para o estudante. Então veja quanta coisa interessante. Caramba, né? então você vivenciou a época da gratuidade do estudante ser concedida, antes dessa gratuidade. Porque né? como estudante brigando por brigando, isso, porque isso. quando aumentava a tarifa e a gente como estudante Isso. para pagar. E depois ainda a integração do transporte. Aí fazendo também mais uma expansão Pois do sistema de transporte. Muito bacana, viu? E aí já como profissional, né? E aí sim, já mostrando tudo isso, né? Mostrando essas coisas. Quando passou a ter o cartão, né? A bilhetagem. Você acompanhou a transição, Magna. A bilhetagem eletrônica. Do Vale Transporte para a bilhetagem eletrônica. Exatamente. As fraudes, né? Que você Sim. tinha as fraudes do ticket. Que aí as pessoas faziam a troca indevida. Teve uma polêmica na época que foi do Vale Transporte, que teve um grande número, assim, que foi falsificado. Exato. Nossa. Então, assim, sempre esse tipo de coisa, você acaba... aí já vem o cartão, né? Aí o cartão para o estudante, a da meia passagem, seria a gratuidade. Você tem o estudante e o passageiro comum, o pré-pago. Não, aí, olha só, gente. Olha, você tá parecendo, Magna, que o episódio que a gente teve, pessoal, quem tá acompanhando agora e não viu esse episódio, procura aí.
do historiador, professor Clauder Franklin, tá? Por favor, procura aí. O episódio dele tá muito interessante. A Magna tá quase isso, só que numa outra visão. Olha só as evoluções que ele fala lá nesse episódio da história do transporte, Magna. Depois, se puder, acompanha. E você tá falando dessa história, essa evolução, junto com a sua carreira com o rádio jornalismo. Cobrindo isso. Cobrindo isso, vivenciando como estudante, depois cobrindo. Isso é lindo. Olha só, gratuidade para estudante. Aí vem integração do transporte. Aracaju foi uma das cidades pioneiras no Brasil de integração do transporte. Integração, uma única tarifa com os terminais de integração fazendo essa conexão aí para as cidades da região metropolitana. Depois, a bilhetagem eletrônica. Da era do papel. Que é da era do papel para o cartão eletrônico. E depois, a inovação de gratuidades, outras gratuidades geradas. E o que é hoje, que é essa inovação da retirada de evitar a circulação de dinheiro no ônibus, né? O momento ali da pandemia, combate a assalto, tudo isso que influenciou aí a retirada para a utilização exclusiva de bilhete eletrônico. Caramba! Não, muita coisa. E quando você falou... Vamos fazer um livro, a história só com o olhar da Magna. Isso. E cobrindo tudo isso e as pessoas, a reação delas. Porque o que muitas vezes eu fazia... Pronto, um dia que eu comecei fazendo polícia, porque no rádio você faz os programas de rádio de manhã, você passa o geral. Agora que deu uma mudada, mas de manhã cedo a primeira coisa que você ligava o rádio era a ronda policial. Na TV também, né? Você tinha um repórter que fazia a ronda na TV. Que aí passar por ML, delegacia plantonista, para dar o que tinha acontecido na cidade na noite, né, e na madrugada. Então a gente entrava com essas matérias policiais. E aí depois você vinha com as broncas, os problemas coletivos, essas coisas todas. Então, uma das coisas que a gente chegava na delegacia, assalto a ônibus. Assalto a ônibus. Menina, e aí era uma coisa interessante, eu e os outros colegas, a gente pegava e começava a computar. Olha, X assaltos a ônibus, né? Pessoa, e aí, o passageiro, o cobrador, e ainda quando tinha violência. Vandalismo, né? Atos de violência. Então, assim, você sentia a população preocupada, querendo que isso mudasse, a gente cobrando da segurança pública alguma posição, algo que pudesse ser feito para dar segurança ao usuário do transporte e também ao colaborador, né? O motorista que ficavam... Eu cheguei a fazer entrevistas daqueles que muitas vezes vítimas desse assalto que foram hospitalizados, que foram, né, baleados. Ou precisavam até pelo menos de acompanhamento psicológico. Exato, né, e assim, muito tenso essas pessoas. Então hoje você já não tem. Você não tem mais. Você não fala, né? Eu nunca mais falei. Graças a Deus. E é engraçado que hoje... Até a configuração de como pensar esses índices é outra. A gente começa a ver, não temos mais assalto a ônibus, a vítima não é mais o motorista, o ônibus, o veículo, a empresa de ônibus, porque não se tem a circulação de dinheiro. Então não tem o caixa do ônibus sendo assaltado mais. Né? Não tem como assaltar, só se vandalizar ou assaltar o próprio equipamento, alguma coisa do ônibus, mas dinheiro ali não. Mas se tem os casos de assalto a passageiros, infelizmente, ainda acontecem num número também muito inferior, que aí o assaltante agora, ele vê que a possibilidade para ele é bem menor. Ele entra e já não tem o caixa do ônibus, então ele tem que arriscar, tá ali num ambiente fechado, né? Para assaltar alguém que possa ter algo de valor, enfim. Então é bem menor, graças a Deus. Também tem as abordagens da polícia, inclusive é bom você falar isso, né? Ser uma forma da gente validar o pessoal da polícia, segurança pública. Tem uma comunicação direta agora com as empresas, recebem tempo mais hábil que a gente até. Imagens, informações, fazem as abordagens. Que passou a ter também nos ônibus. Exato, as câmeras de segurança, tudo isso você registrou. Também. Porque você pegou aí uma época que nem tinha esse tipo de equipamento e passou a ter. Então, aí a forma de agora ver esses
números já é outra completamente diferente, como a gente estava falando recente sobre um novo dado que começa a ser apurado de casos de oportunação sexual. Sim. Porque é um tema que agora está sendo melhor esclarecido, então as pessoas estão mais... e a comunicação de números de denúncia que a gente também, o setor faz e é feito de outras formas, tá impulsionando mais a população a denunciar. As pessoas estão tendo mais clareza de que ela foi importunada. Sim. E ela está denunciando. Aí, Segurança Pública agora registra isso como positivo. Quando chega o número, ele fala, não é porque nunca aconteceu e está acontecendo agora. Sempre aconteceu, mas agora a gente está tendo ciência para a gente conseguir, sabe, resolver um problema, né, desse crime. Porque você utilizar aquelas... Não, porque o ônibus está lotado. Claro, o ônibus cheio em determinados horários de rush, porque a gente sabe que acaba acontecendo isso. Mas aí não, acaba sendo assim mesmo. Mas não, tem aquele malfeitor, aquele que aproveita essa situação. E a pessoa às vezes nem sabe, acha... É porque o ônibus está cheio. Não tem, é um crime, não exato. Pode. E aí essa mulher denuncia, essa usuária do transporte público, ela denuncia. E ali ela encontra muitas vezes apoio. Eu fiz até uma reportagem sobre isso, num dos terminais, e eu procurei tanto as mulheres e também o pessoal da Guarda Municipal. E eles são muitas vezes acionados mesmo. Tá mais próximo, né, ali. Exato. Os então, assim, motoristas também fazem esse papel, né? Pois é. Então, ou seja, a mulher se sente, de certa forma, até protegida, apesar das situações de coisas assim, mas de reagir, porque tem a campanha, né, que passou a ser feita para estimular a denúncia e que algo ali vai ser feito, não pode ficar impune. Mais uma evolução aí que você acompanhou, muito legal. Ao longo de todo esse tempo. Porque, quer não, o transporte público faz parte, né? Não tem como da nossa vida, na mobilidade. Então, quando a gente... E entrando, por exemplo, nas matérias em que nos prêmios que eu participei, né, foram, assim, muito legais, porque dava muita oportunidade para a gente se aprofundar, tá, em determinados temas, porque muitas vezes você faz apenas uma cobertura rápida. Sim. Né? Você chega, vai, uma bronca, uma reclamação, o ônibus que não tá legal, o atraso, a demora, isso e aquilo que o pessoal reclama. Mas muitas vezes a gente parou ali. Mas não, a gente pelo menos vai poder ir atrás para entender o quanto é importante. Agora mesmo. Né, uma coisa que é interessante nessa evolução, que eu lembro a faixa azul, lembra que tinha ali, quando começou foi a linha azul, que era pintado para deixar o corredor. Isso. Houve aquela repercussão. A priorização, isso. Você acompanhou, inclusive, o start, né? O lançamento. A gente não tinha fez o lançamento, depois passou um período negativo, uma repercussão que barrou, né? Exato. As faixas. E aí você via aquelas pessoas que, de repente, no conforto de estar no carro, não olha para quem precisa do transporte público e que tá ali, poxa, madrugando no ponto, tem que horário para chegar, quer voltar para casa, e aí tinha que dividir o espaço. Aí houve essa reação também que a gente acompanhou, chega na justiça, aquela coisa toda, né? Que foi, enfim, aí um lado que avançou, depois recuou, e depois ninguém respeitou, enfim. E agora agora tem aí o corredor também com algumas queixas, mas as queixas de quem tem, né, que tá no carro. Um pensamento mais individual. Muito mais. Mas quando você chega e provoca, você fala, poxa, olha quem tá ali do lado. Olha o ônibus levando 50 pessoas, 60 pessoas. E aí eu passei a ouvir essas pessoas que estavam no transporte. E aí, o que melhorou? Melhorou? Agora eu chego mais rápido. Era bom que eles... Aí o pessoal que tá no corredor Hermes Fontes, Adélia, aquele ali, né, corredor da Adélia. Que aí o pessoal disse, tá muito rápido. Eu acompanhei logo no dia da implantação, depois o período de teste, depois mesmo de verdade valendo. E aí eu disse, não, eu cheguei bem mais rápido. Tô no meu horário. Então, assim, você vê também essas coisas bastante positivas. Ainda tem muita coisa para melhorar. Sim. A gente sabe disso. Ainda tem muita gente reclamando. Mas a gente tá avançando. Não, né? E aí, uma curiosidade, né? Magna tá mostrando que até os questionamentos das pessoas... Na verdade, não é o questionamento. São as colocações, porque o relacionamento com o ouvinte, né? Para você levar isso a público e também trazer depois um posicionamento da fonte, né? Que você vai buscar lá. Não é só questionamento, mas é uma expressão. E você precisa dessa expressão para dar voz a ele.
Sim. Aí as pessoas se expressavam para a Magna com um tipo característico ali, quem sabe, de reclame. Hoje, vão acontecer, mas já Sim. numa outra esfera. Você acabou acompanhando e fazendo acontecer uma mudança cultural, uma mudança de conceito também, Sim. né? Independente de idade, as pessoas conseguindo ter novos conceitos, novas necessidades, isso é normal, à medida que vai evoluindo. Fantástico. E aí vem a curiosidade. Tem uma historiazinha, alguma coisa assim que você lembra, caramba, eu já passei por isso numa entrevista de transporte. A última que eu lembro sua foi ela medindo o tempo do corredor. Do corredor. Aí ela entra no ônibus e vai medir. Ela, deixa eu ver, eu tenho de deslocamento agora aqui, vamos conferir. Verdade. Agora vamos no carro, vamos ver aqui o tempo. Fizemos as duas. Aí fez as duas pra ver como foi. E foi muito legal essa história. Mas puxando lá de trás, que talvez vai dar um choque em quem tiver dessa geração ouvindo, assistindo agora, mas isso aconteceu. Você lembra, Magna? Sei lá, da época do Vale Transporte. Lembra pra gente esse período? Essa história da experiência de você estar no transporte, o tipo sentindo na pele. Sim. Apesar de que pra mim não era porque eu sempre, como estudante, eu andei de ônibus, transporte, porque até hoje, que de repente, e eu ainda confesso aqui a vocês, o sonho é deixar o carro na garagem. Sim. Você tá falando isso? Não, gente, porque ninguém aguenta. Engarrafamento, sabe? O sufoco que é custo do combustível. Do estacionamento. Então, do estacionamento, as abordagens, também, né, flanelias e tudo mais. Isso. Então, assim, o você poder deixar o carro, eu acho que esse é o grande desafio e esse, assim, eu lhe digo, seria, sim, o sonho. Não é utopia, eu acho que isso é possível, sim. Porque o pessoal compara e diz que lá fora, eu nunca viajei para o exterior. Mas assim, você tem as experiências de quem viajou. Exato. E, enfim, eu acho que a gente pode, a gente merece, sabe? E a gente tem que lutar por isso. Por isso que a gente tá falando de tanta coisa que a gente já passou e evoluiu, então a gente pode chegar lá, né? De poder chegar a isso e com tranquilidade. Você já imaginou? Eu já passei por isso num período. Depois eu volto para essa história que você perguntou. Mas eu lembrei agora, nessa questão de deixar o carro na garagem. Nós tínhamos ônibus pequenos, né? Tipo um micro, que chamavam de ligeirinho. Ligeirinho, não é isso? Exato. E porque o famoso ligeirinho de Aracaju. E tinha pontos, centro, ele ia praia e Augusto Franco, eu me lembro. Eu não sei no centro também. Isso, ia pro centro. Eu passei um período que eu morei na praia. Ali. Então, era um ônibus que eu pegava. Gente, que delícia. E o conforto. Sentada, ar-condicionado, uma passagem diferenciada. Mas maior, mas maravilhoso. Né? Então, assim, esse para muita gente que quer, tá? Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que se a gente fizesse uma enquete, se a gente fizesse pesquisa, muita gente, porque a gente tem isso lá fora. E lá fora, não fora no país. Em outros estados que você tem, né, esse ônibus. E ele é muito bem aceito. E as pessoas fazem isso. Então, é uma coisa, assim, muito legal. Eu espero que isso aconteça. Então, o sentindo na pele, por isso que eu tô dizendo, eu sei o que é. Porque já andei naqueles que, pelo amor de Deus, o pessoal na lata de sardinha. Já passei, na época de estudante, do tipo, do assédio, já sim, do furto, de ter minha bolsa aberta, depois ver que fui furtada dentro de um ônibus cheio, da importunação, sim, mas não tinha como reclamar. Você ficava assim, que infelizmente hoje... Infelizmente até isso, nós avançamos muito nesse sentido do não é não. Sim. Antes você dizia um não e era só isso. Mas agora é não com punição e crime mesmo, de você chegar e procurar uma autoridade policial e combater isso. Infelizmente, né, antes não era assim. A gente evoluiu nesse sentido. Então, eu já passei por essas coisas. Aí, já como repórter, vamos sentir mesmo a reclamação do ônibus e tal. Aí ia no ônibus cheio. E era uma loucura, sabe? Aí ia atravessar, de repente, de um determinado ponto a outro da cidade, o carro de reportagem vinha atrás e eu ia entrevistando o povo naquele sufoco. Então, assim, você tinha esse tipo de coisa e que era assim... Por um lado, era um sofrimento, mas ao mesmo tempo acaba sendo um povo divertido, que aí o povo também falava, xingava e era uma coisa, sabe, muito interessante.
Hoje, aí você vê a história. Eu fiz no corredor esse trajeto, né, do ônibus já com outra realidade. Um ônibus mais rápido, né, com uma boa fluidez, porque ele tinha um trânsito livre. O motorista muito satisfeito, que eu perguntava, e aí, ele disse, tá bom, sem estresse, tô passando, tô bem. E o tempo. Gente, no dia antes, acho que até o motorista também reclamava, todo mundo reclamava. Todo mundo reclamava. Então, assim, e o tempo que você passava ali dentro? Porque tinha que parar, ir cheio, empurra, entra aquela coisa. Em algumas linhas, em determinados horários, a gente enfrenta isso. Não vamos também dourar a pílula dizendo que a gente tá mil maravilhas, porque infelizmente ainda tem áreas que realmente não tá. Né? Mas, assim, aí foi feito, eu lembro disso, um tempo enorme que eu passava, e hoje eu fiz esse outro caminho, com corredor, o mesmo experimento agora num corredor. Num corredor, e quando ônibus, foi dando bom dia e tal, disse, pronto, já cheguei. Poxa, então, foi menos tempo até a reportagem, né? Ficou, né? Foi menos tempo. Então, assim, você vê essa questão do como a gente melhorou, como a gente ainda pode melhorar ainda mais, mas eu acho que a gente está indo bem nessa evolução, sabe? Legal. Das pessoas. Enfim, é bem interessante. E temos, Magna, pauta, né? Eu sei que com certeza, na época, inclusive, que eu atuava como jornalista e hoje já atuando no setor de transporte na gestão, eu sei que uma das pautas que é mais polêmica, né, que rende mesmo ali com a imprensa, é custo, é questão de tarifa, né, que vai influenciar em todos os aspectos, passageiro comum, trabalhadores, então influencia também nas empresas, né, por conta do Vale Transporte, enfim, todos. E aí? Quantos? Eu fico imaginando, quantos superintendentes da SMTT, Magna, já não ouviu, né? Cada um em um mandato, enfim, tratando desse assunto. Verdade. Conta pra gente um pouquinho dessas experiências. Não, essa do reajuste da tarifa sempre é a pauta de todos, né? Rádio, jornal, TV, né? Todo mundo, e sempre nessa história de quanto vai ser o reajuste da tarifa. Né? Quantos por cento? Quantos por cento? Cadê essa planilha? E aí aquela coisa, ia pra Câmara. Voltava, né? Não, aí agora já não vai, já mudou. Mas enfim, mas sempre aquela expectativa. Teve um tempo em que a gente já sabia, na virada do ano, eu me lembro bem disso, eu nunca esqueci. Na virada do ano você já sabia, porque todo mundo sabe, virou o ano, já sabe, vai ter aumento de tudo. É natural, né? É aumento no reajuste do salário, enfim. E aí vinha do ônibus, que era todo mundo esperando. Né? Pra ver quanto vai ser, aquela coisa toda. Aí tinha isso muito certinho. Depois, uma gestão aí para trás, não passou a não fazer mais isso e veio com a história do relógio não meu relógio não é igual dos empresários, isso e aquilo. Aí nessa história toda acabou, foi bagunçando muito. Tanto por um lado pode ter ajudado, ou se a questão era muito mais de fazer meio que politicagem na história, de ganhar, enfim. Mas sempre foi um assunto que gerava sempre muita polêmica e muita discussão. E muito desgaste, né? Para o político, depois para o setor, e aí a população vinha. E aí, o que você acha? Não tem que aumentar, não. Não, porque era melhorar. Olha aí o tempo que eu estou aqui. Agora, uma coisa que eu sempre achei interessante, gente, que se você chegasse para um usuário do transporte, e se até hoje você fizer isso, ele não quer muita coisa. Ah, você quer internet dentro do ônibus? Que também se falava, vai ter internet. Não sei. Aí uns até diziam assim, não, por que internet? Porque se de repente um cara vem e vai tomar meu celular e eu não fico com meu celular no ônibus, não. As pessoas, é questão de segurança. Você não tem ônibus, não tem dinheiro circulando, mas você tem bens. Então as pessoas, até usuários, elas até evitam. Mas o que elas querem? Elas querem rapidez. Das que eu sempre ouvi, elas não queriam ficar, elas queriam agilidade, elas queriam chegar no ponto do ônibus, o ônibus chegar no horário e ela chegar no destino dela no horário. Ah, você quer, aí como eu disse, quer Wi-Fi? Não faça tanta questão. Ah, você quer o ar-condicionado? Essas coisas todas? Claro, no calorão que a gente vive no Nordeste é uma coisa bastante interessante, mas não é a prioridade. É incrível, de todas as vezes em matérias que eu fiz, as pessoas elas querem chegar, claro, poder de repente até estar sentado, não estar no ônibus cheio.
e poder chegar ao seu destino, no seu tempo e com segurança. Legal você confirmar isso, porque na pesquisa que aconteceu recente, né, das necessidades do passageiro do transporte, uma pesquisa nacional, apontou justamente esses 2 pontos. O primeiro era a agilidade. O primeiro reclame agilidade, quero que tenha fluidez. Aí quero que chegar logo ao meu destino, que reduza o tempo, né, de distância. Sim. E aí, para isso, vem a necessidade que você falou aí da evolução da priorização do ônibus nas vias. E o segundo é realmente as condições do veículo. É uma necessidade. Agora, falando de rapidez, uma pesquisa que nós tivemos acesso aqui, uma pesquisa mais de estudantes, feita de forma local, ela também abordando passageiros do transporte, tinha assim... Quais os pontos positivos que você, um dos questionamentos, pontos positivos que você lembra quando pensa na empresa X ou na empresa Y? Aí a mesma empresa, vamos supor que talvez ele via um ponto negativo por alguma questão de experiência ou condições do veículo, a positiva, eles diziam rapidez. E aí a gente percebe assim, a pessoa estava... vendo como forma positiva, porque aquele ônibus tá indo rápido, tá chegando no horário. Aí depois criticava também quando via de alguma empresa, falava, qual o ponto negativo? Falta de rapidez. Então, realmente, o interesse da pessoa é chegar ao seu destino rápido. E assim, é super, não só incoerente, mas de certa forma egoísta. Nós que estivermos, ou aqueles que estiverem no seu transporte individual, seja qual for, individual, negar esse direito, né? Aquele transporte que já, na sua característica coletiva, já está ajudando a cidade como um todo. Sim. Está pensando em mim, mesmo sem eu estar dentro dele. Ele é coletivo, então está reunindo ali um número de pessoas maior para dar fluidez. Imagine todas se deslocando individualmente. Uhum. E aí é egoísta a gente dizer, não, você não é para ter direito à prioridade nessa via, porque eu quero também trafegar aqui, sabe? E tudo que aquele pessoal ali quer é realmente do mesmo jeito que eu ou qualquer pessoa que estiver no individual, não competir, mas eu ter realmente a prioridade, porque eu tô aqui dividindo meu espaço com outros, né? Quero chegar com a agilidade que você também quer e que você vai usar vias paralelas, né? Para chegar. E eu não posso, vou usar a via que tem que ser do transporte que é universal, tem que passar naquele ponto. Verdade. Então, muito legal, assim, falar desse assunto e você vivenciando, ouvindo as pessoas. Sabe, é o maior testemunho. Porque quando você diz isso, falta às vezes essa empatia, né? Das pessoas de um pouco se colocar no lugar do outro. Desse que de repente ela não tem um transporte próprio, um carro, uma moto, seja lá uma bicicleta ou outro modal, enfim. E que ela tá ali no ônibus com muita gente compartilhando. Todos querem, né, se deslocar, mas com segurança, com um conforto mínimo e principalmente essa agilidade. Eu quero chegar no meu destino, ter as opções. E eu te digo isso. E olha, e esse desejo que eu volto a dizer, que é o que muita gente... Uma das entrevistas que eu fiz até pro prêmio sobre essa questão da mobilidade, essa questão da agilidade, professores universitários, empresários, pessoas dizendo o seguinte, olha, eu queria muito chegar, sabe, pegar um ônibus, que eu chegasse ali, eu soubesse que o horário que ele vai passar, cumprisse o horário e deixasse no meu destino. Você já imaginou você ficar livre desse estresse do carro? Você tem até uma campanha, e tem um trabalho que é o Deixe o Carro em Casa um dia. O Dia Mundial Sem Carro. Mundial Sem Carro, E você participava desse movimento, né, Magna? Sim. Eu também. Você também. Foi muito interessante. Só de bicicleta ou só de ônibus. Isso. É muito legal. E as pessoas... E você, de repente, aqui no centro, foi feita numa dessas campanhas, foi feita uma mobilização muito interessante. Eles transformaram aqui o centro da cidade num local bastante bem agradável. Foi na Praça General Valadão. Colocaram flores, colocaram atividade e tudo mais. E fizeram também competição do carro... Desafio intermodal. O desafio. Também participei por alguns anos. Então, assim, era muito legal. E as pessoas se sentiam-se tão bem sem o carro, sabe? Você tinha um transporte público, né, ali coletivo e todo mundo e tal, funcionando. Muito legal. É possível. Agora, claro, você tem que ter essa empatia, essa questão de você ter, claro, as condições para que isso realmente aconteça,
Mas também passar a viver essa experiência. Que seria, eu acho que todos ganham o planeta, ganham o meio ambiente, todo mundo, né? Agora, claro, que a gente ainda tem que batalhar para a gente ter esse transporte com essa qualidade que todo mundo quer, né? Enfim, a gente chega lá, eu acho. Também acho. A gente tá perto do fim já, né, Bibi? Mas acho que antes de a gente terminar, dá pra gente saber um pouquinho mais da Magna Santana. Por trás do microfone. Ah, meu Deus Sabe? do céu. Ô, Magna, você sabia que a gente está aqui com a Val? Pessoas, vocês conhecem a Val? Atendente virtual. Como é? Faz aí. Oi. Oi, eu sou a Val, atendente virtual. Só Gente, voz da a Val. voz da Val é a Bi, viu, gente? E achei tão legal porque a Val tem a peculiaridade dela, Val, só para informar nossos telespectadores e ouvintes, que a Val é um chatbot, né, um atendente virtual do cartão Mais Aracaju. E a Bi topou fazer, a Bi faz audiodescrição, então ela topou ser essa voz da Val, uma característica até marcante quando a gente quer divulgar essa Val. E aí, olha que coisa, muita gente curioso, né, pra saber, menina, é a voz da Fabiana, é a Bi, então, que tá por trás da Val. Eu também fiquei surpresa. A gente outro dia sim. conversando de alguma coisa, não, eu gravo, tem vinhetas porque tem outros e tal. materiais Eu disse, gente, publicitários. mas essa voz maravilhosa. E a Sim, narração, a eu narração. tenho feito a narração. Sim. Você E aí, Desafio. assim, é com essa moça também. Ah, Tanto não, que essa marca, gente, a musa do rádio, eu fico imaginando, tipo, as pessoas ficam, cadê? Como é que ela é? Quem ela é, né? É engraçado. E a Magna, gente, tem uma beleza mesmo, né? Marcada mesmo, que aí o pessoal, quando via ela, eu fico imaginando, olha, você que é a Magna Santana, É voz, porque Né? rádio é voz. rádio é a voz. Né? Isso. Então aí as pessoas começam a imaginar. Aí você encontra de tudo, né? Sim. Gente que de repente imagina alguém de 1 metro e 70 canto, né? Tem isso, né, Magna? tem. Aí você percebe no semblante, eu pensei que você fosse assim, maior. Oh, meu Deus. Desse gente e tal. Mas é muito divertido. Outro dia, de alguns dias atrás, eu apresentei um cerimonial de uma solenidade. E aí, claro, as pessoas... TV, você já tem a imagem, você já sabe quem é. Então, o rádio... Essa voz, eu conheço essa voz. Então, aí, quando eu comecei, dei boa noite, senhoras e senhores e tal. Aí, Você não tinha se apresentado ainda? não, porque... sim. Era Mestre solenidade, cerimônia, mas né? cerimônia Sim. não havia essa necessidade. Em algumas eu digo, olha, eu sou Magna Santana, vou Sim. conduzir essa solenidade e tal. Mas essa vez eu não fiz. Era uma abertura de uma jornada, enfim, Norte e Nordeste que aconteceu aqui. Então, quando você dá o boa noite, senhoras e senhores, então, assim, tinha muita gente de fora, mas tinha muita gente daqui. Então, é um evento de saúde, então, muitos médicos. Aí depois eu disse, eu já ouvi você, não é do rádio? E tal. Então, porque essa voz não é estranha. Eu sou a Magna. Aí pronto, é muito interessante isso, por causa da... Mas seus Da voz e hobbies, imagem. coisas assim que A que Mag, gente né? nem- A Mag, como é a Mag? Gente, é mais de casa. Hum. E Da leitura, como é? leitura nem dá tempo mais. Olha, eu tenho livros de cabeceira, tem uns 3. Sim. Leituras inacabadas. Meu Você Deus. começa, tipo, poxa, eu vou ler. Aí depois tem mais o outro, aí vem outro, aí deixo lá. Aí quando começa eu tô dormindo, porque eu Olha, comecei... normal. Apreciar a leitura, eu acho legal. Eu tenho Pois. convido muita gente que gosta de ler. Mas é normal, é super normal. Pois Tem um é. livro que não acaba normal. É. Isso aí tá Não, normal. e madrugada. A minha vida toda no rádio jornalismo foi madrugada. Eu Sim. sempre digo assim, um dia eu vou ser uma pessoa normal. Sabe? De acordar num horário, assim, tipo... Tomar um café Sei lá, tranquilo. ai meu Deus do céu, eu não sei o que é tomar um café da manhã. De você Olha acordar. Às vezes até nem no final de semana acaba, sabe, sendo O possível. organismo já acostuma também. Porque aí você acorda madrugada, 4h30. Assim, eu já fiz horários de eu ter que chegar na emissora às 4 da manhã, né? Às vezes 3h40, 4. Então, isso, pelo amor de Deus, né, gente? Aí é muito complicado. Então, você não tem essa rotina legal. Então, aí quando tem alguma coisa, você dorme. Vida noturna. Tem alguém Vida diz, noturna. como? Você tem que madrugar. Então, é muito complicado. Então, é uma doideira. E agora tem meu bebê, né? Sim, Aí, seu pai, né, que você 95 cuida. aninhos, então, Igual a Bi, né? Estão Então, compartilhando aí. A pois gente é, compartilha muita história. Exato. Então, assim, e aí é a hora que agora a gente retribui, né? Porque
tanto fez, né? Então, assim, e aí aí meu filho, João Antônio, é quem divide junto comigo, mas claro que a responsabilidade maior acaba sendo minha. Então é bebê mesmo, se trocar a fralda. Então você não tem muito... Assim, aí a vida tá sendo mais essa, sabe? Então cuidar. você cuida. Você cuida dos outros. É assim, a cuidadora. Isso. Muito Sim, bom. aí é isso, né? Fralda, comidinha na hora, remédio, leva pra médico. Gente, essas diga. coisas. Não, e é legal você compartilhar isso, Magna. As pessoas, eu acho que principalmente os agentes públicos, mas os jornalistas, eles parecem uma figura, assim, para as pessoas, né? Não um jornalista, mas uma figura pública, uma vez comentou de uma pessoa se surpreendendo porque ele estava comendo num restaurante simples, que passou, e a pessoa foi tão espontânea que falou assim: você come aqui? Aí a pessoa falou assim: meu Deus, ela pensa que eu não como? Como assim? E por que não aqui? Aqui é um restaurante. Enfim, e às vezes podem gerar uma expectativa daquele que está sendo a figura pública, que está ali, né, apresentando sempre a notícia, os fatos. Sendo a voz da população. Sendo a voz da população. Então, a pessoa olha aquela figura e não sabe que tem toda uma vida por trás. Sim. E a Magna, então, ali, toda manhã, junto com todas as dores dos seus ouvintes, né? Compartilhar as dores dos seus ouvintes que ela colheu antes, compartilhar a resposta também aos seus ouvintes através das suas fontes, ter sensibilidade, bom senso, para tudo isso, ainda é a Mag, né? Você falou que é Meg, né? Fala a Meg. É a Meg. Tipo, tem uma vida, tem uma família, um paizão aí que tá cuidando. Então, assim, a gente até já te deseja, sabe? Muita força, muita alegria. Obrigada, que você continue sendo essa pessoa assim que irradia onde chega, ensina, exato, simpática, ensina muito com suas vivências como profissional, uma pessoa renomada, sabe? Sempre elogios, isso é muito especial. E você tem um marco, você tem um legado. Quantas vezes eu lembro na época do governador Marcelo Deda, né? Até emocionante pra gente, lembra, né? Nessa época eu ainda cobria e acompanhei a morte dele, o falecimento, chorei, vi você chorar também. E assim, a gente sentiu, depois a gente sentiu também quando o governador João Alves também faleceu. Vivências do jornalismo, as figuras também choram, né? Também sentem a dor. Só que junto com toda isso que tá ali no externo, tem o interno, né? Tem as dores particulares, pessoais. E você nunca perdeu esse seu ritmo. O dinamismo do rádio é a sua cara, Magna. Te acompanha, assim, brilha em você. Então, muito sucesso mesmo. Obrigada, em tudo que gente. você faz, sabe? Obrigada mesmo. Obrigada até por essa oportunidade. Né? A gente vem com um tema específico, mas a gente vai desenrola para outras coisas. Que é bom. Mas é muito legal, porque aí a gente até fala um pouquinho, né, de como é até esse trabalho. Porque, como você disse, às vezes as pessoas acham que você é 24 horas notícia. E é mesmo. O povo fica. Eu realmente não desligo meu telefone. Sim. Eu não consigo e fico com a consciência pesada. Se eu desligar, eu disse, gente, só se a bateria realmente arriar ou tá no vibra ou eu tô, claro, com outra coisa. Eu não tenho, assim. Mas é o tempo inteiro. E agora com o WhatsApp, 500 mil grupos. É uma loucura, você não tem como olhar, mas enfim, aí eu vou e você tá ali envolvida nessa... Mas assim, você tem uma outra vida, você tem dentro da sua casa, você tem filho, família, que também precisa de atenção. Sim. E às vezes é uma loucura, né? E a gente precisa também se cuidar. Era isso que eu ia falar, que pra gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. É uma aprendizado. E às vezes a gente não consegue. Eu sempre digo o seguinte, você acaba tendo consciência disso, que é necessário. Mas alguém quando pergunta, diz, pai, como é que você tá? Aí você quer saber a minha posição na fila? Tô lá atrás. Minha posição na fila. Eu brinco que eu falo, eu estou indo bem, mas se você quer ouvir as camadas... Pois é, exatamente. Então assim, você vai deixando sempre alguém passar na frente nessa fila. Sim. Você deixa, você vai ficando lá para trás. Mas enfim, a gente... não consegue, aprendendo e tentando. Tentando, né? A vida São fases. É verdade. E a gente vai aí segurando e vamos ver, vai levando, né?
Dá certo, no Vai. final vai dando tudo certo. Vai, né, olha, esse sorrisão, essa simpatia, não tem como, É, não dá muito certo. bom. gente? te ter aqui. Contando com vocês, melhor ainda. Muito Obrigada. bom, né, Bi? Isso, encerramos por aqui. Encerramos por aqui. Acompanha aí, viu, gente, esses episódios dessa temporada. Tá tão legal. Tá muito meu boa. Deus, tô muito Sugiram pautas. E a é gente tá isso. aqui pra compartilhar. É isso aí. E até a próxima também, Magna. Até a Viu? próxima. Traga Pois outras é. notícias pra gente. Pois é, quero ser convidada. Tchau, tchau. Bora.